Olá, olá, você de casa, boa noite, são 19 horas com 1 minuto, horário aqui de Cuiabá, capital de Mato Grosso. Entrevistado de hoje, para a gente não perder o costume, histórias fantásticas. Vai desde a educação, tem uma pitada no esporte e gosta aí também da saúde. Ele é Marcos Vinícius Crepaldi, ele é doutor em ortodontia, proprietário da FAIP e sócio do Instituto Crepaldi. Vou conversar com ele hoje, já vou convidá-lo aqui para a sala. Convidem os amigos para participar no LTV, no YouTube, aqui no Instagram também. É sempre um grande prazer estar com vocês nessas quintas-feiras. Boa noite, doutor. Boa noite, Yuri. Tudo bem? Tudo, graças a Deus. Como é que o senhor está? Tá ótimo. Muito bom. Um prazer estar aqui com você. Parabéns pelo trabalho que tem desenvolvido. E com muito orgulho, muito prazer, estamos aqui junto com vocês. Que bom, eu que agradeço o seu tempo, a sua disponibilidade e registrar, por meio do audiovisual, histórias de sucesso, que eu acredito que nesse período de pandemia, eu sempre falo isso, muitas pessoas foram abaladas, não só no âmbito da perda de pessoas queridas, entes queridos, mas também desemprego, né? E a gente contar histórias positivas e como driblou também os obstáculos da vida é muito positivo, né? Esse projeto, que vai ser lançado agora em janeiro, eu tenho muito orgulho de fazer parte dele e de estar compartilhando aqui nas redes sociais de forma permanente as histórias desses profissionais de sucesso. Parabenizar aí o Cledson, né, da revista Destaque Magazine pela iniciativa, é um projeto muito ousado, muito bacana. Eu participo, tenho acompanhado ele desde quando ele começou aí ao embrião desse projeto. Então é muito gostoso ver estar nascendo aí um sonho que ele teve aí de fazer e contar a história de profissionais aí do nosso estado. Eu acho que isso leva, e muito importante, incentivar o empreendedorismo, incentivar que as pessoas façam alguma coisa, façam diferente e não fiquem só esperando acontecer. Então é muito legal esse incentivo e eu acho que o livro traz isso à tona. Que bom. Para você que está entrando agora, fica com a gente que a história ela é de uma forma descontraída. A gente vai fazer uma biografia, um resumo da biografia, porque tem muito mais coisa para ser contada, que no livro vai ter mais detalhes, mas para você entender de casa que a vida não é fácil, que as coisas são difíceis e o sucesso não é difícil lograr, mas é difícil permanecer nele, né, e ter essa estabilidade aí de respeito, credibilidade aí com o público. No caso do senhor, foi a área de saúde, educação e uma paixão grande por esporte. Mas para a gente começar nessa linha do tempo, vamos voltar lá para Presidente Prudente, né? E somente em 74 toda essa família veio aqui para Cuiabá. Mas quais são as lembranças dessa infância, dessa pequena infância em Presidente Prudente e já chegando a Cuiabá? Prudente, uma lembrança muito, muito pequena pelo fato de termos em 71 eu nasci. E logo em 74, 75, meu pai veio para Cuiabá, onde ele veio assumir como advogado do Banco do Brasil. Então, iniciando a trajetória dele dentro do Banco do Brasil e como advogado também. E junto veio já tínhamos os 3 irmãos e a minha mãe, que também já começou a nos dar aí alguns lições de empreendedorismo, onde ela foi aí a primeira escola de inglês do Mato Grosso, que era o Pink and Blue. Então ela trouxe para cá isso aí em 76, 77, então já trazendo pitadas de empreendedorismo para nós. E crescemos ali perto do cemitério do centro, crescemos ali com várias famílias cuiabanas e já começando a incorporar os costumes cuiabanos, que então ali cresci ali naquela região ali do centro, com muitas famílias cuiabanas. E depois mudamos para o Cochipó, que também iniciamos também ali com outras famílias cuiabanas, aprendendo aqui costumes, aprendendo os modos e como que é esse povo acolhedor, esse povo que só nos trouxe amor e carinho e que conseguimos desenvolver e crescer aqui dentro dessa cidade.
Com certeza. Eu estou 3 anos, um pouquinho, quase 4 anos em Cuiabá, e eu escuto muito na constante mudança que a cidade passa, né? Infelizmente, a sua infância não foi só de momentos bons, né? Como toda criança, como toda adolescente, houve uma grande perda. Eu queria que você falasse desse momento, como foi para você, como foi a família se reinventar, como foi aquele boom de falar assim, e agora? Como a gente vai retomar o psicológico, o sentimental e lidar com essa perda aí tão importante que foi do seu pai? É, foi uma perda e teve uma vida breve, né? Isso aí já como mudamos para cá em 74, 75, mas logo em 81, ele com 41 anos, ele como advogado do Banco do Brasil, mas já também com espírito empreendedor, porque ele já tinha montado uma colonizadora, começando a trabalhar com o interior, trabalhar com, com aquisições de terras, começando a desenvolver, mas teve essa morte prematura aos 41 anos de infarto e que deixou a mãe com 39 anos e com 3 filhos pequenos, né? Eu aí com 8, 10 e 14, 13 anos, a minha irmã mais velha. E então, como você disse, precisou se reinventar. Ela estava também já estudando, fazendo um doutorado em São Paulo, já tinha ingressado como professora da Universidade Federal e na área de pedagogia. Então ela teve que abandonar aí os estudos que ela sempre sonhou e preocupar agora então com a criação dos filhos, que é uma fase difícil, uma fase em que você só começa a entender o quanto difícil quando você tem os seus filhos e começa ver o quão é importante, o quão a gente quer o bem para os nossos filhos e dedicar o que há de melhor para eles. E aí sim começamos essa nova vida, voltamos com medo de assalto, com medo de como é viver em casa, fomos morar no apartamento, voltamos para a região do centro aqui e continuando crescendo e desenvolvendo aqui toda a família aqui dentro de Cuiabá. O senhor que tem filhos hoje, como o senhor imagina, como o senhor diagnostica essa Cuiabá da sua infância para Cuiabá de hoje? Como é que está essa criançada brincar na rua, a tecnologia invadiu, a globalização deixa todo mundo mais unido e ao mesmo tempo mais separado? Como é que você analisa essa infância na sua época para agora? Essa é uma pergunta muito, muito capciosa, muito interessante, é uma pergunta em que precisa ser avaliada de vários ângulos, porque nós não podemos ser nostálgico e dizer que do nosso tempo era melhor. Acho que nosso tempo tem que ser agora, né? Nós costumamos, até faço uma comparação nós vamos falar mais um pouco sobre odontologia, que é a minha paixão. Sou dentista e iniciei a odontologia há 30 anos. Então, eu costumo dizer, aquela odontologia era uma odontologia moderna. Aquela época era uma odontologia de ponta. Eu aprendi os melhores cimentos, aprendi as melhores formas de fazer restaurações, aprendi o que tinha de melhor para a época. Mas hoje já é uma outra realidade que, se eu for trabalhar com o que eu aprendi naquela época, é uma odontologia obsoleta. Então, são vários ângulos que precisam ser avaliados e interpretados, porque eu acho que a modernidade traz mudanças, traz coisas novas, e nós precisamos nos adaptar a elas. Nós precisamos tirar o que há de melhor nela. Quando você disse, aquela cidade daquela época, né? A época de 30 anos atrás, 40 anos atrás, era boa? Era boa, mas também tinha muita coisa ruim. Não tínhamos tecnologia, não tinha dificuldade de acesso, de comunicação, de aprendizado. Tudo isso também era muito dificultoso. Você escutar uma música em inglês, você tinha que importar, trazer como aprender. Hoje você baixa na internet e escuta quem você quiser no mundo todo. Então você consegue. Então, é questão de adaptação, questão de saber
interpretar os novos tempos e tirar o que é de melhor de cada tempo, né? Eu acho que isso é importante. Cada hora, saber tirar proveito de cada momento. Eu acho que essa é a grande lição que é importante para deixar para os jovens e não ficarmos pensando no que passou. Então a dona Malu que já tinha um quê de empreendedorismo, já tinha o famoso empoderamento feminino, como muita gente fala, conseguiu criar os 3 filhos aí sem a presença do pai, muito bem criados, aqui numa capital que sempre foi uma capital emergente, né? Porque Cuiabá sempre foi uma capital, aliás, até hoje as pessoas falam que é uma capital que está sempre em crescimento, é a capital das oportunidades, e isso então passou batido para a dona Malu. Sim, o meu amigo Marcelo Couto, um abraço para ele, boa noite, lá de Nova Iguaçu. Tudo bem, professor? Um grande professor lá do Rio de Janeiro. Bom estar Forte aí abraço. falando conosco. E sim, a dona Malu, ela é uma grande inspiradora para nós, porque ela nos mostrou que precisamos trabalhar duro, precisamos levar a sério todos os nossos conceitos, levar a sério o nosso trabalho, levar a sério a nossa família, valorizar muito a nossa família. Eu acho que esse conceito que ela trouxe para nós e conseguiu criar bem. Aí nós temos a minha irmã mais velha, que é sócia, a doutora Adriana, que está comigo também há mais de 25 anos, somos sócios, trabalhamos junto, tanto na clínica de odontologia quanto na nossa faculdade. Meu irmão, que é médico, oncologista aqui em Cuiabá também, já há um bom tempo. Então, todos esses conceitos nos trouxe aí uma virtude para nós dentro do empreendedorismo. Apesar de ela, como nós falamos, ela migrou para a Universidade Federal, mas continuou lecionando fora, fazendo cursos. Então, com isso, nos incentivou em busca do empreendedorismo, em busca de novos horizontes. Com certeza. Antes da gente entrar de fato na odontologia, na sua biografia tem uma passagem muito interessante que me chamou a atenção, que está em discussão também nos dias de hoje, que é a educação, né, das escolas militares, da disciplina, do perfil do Exército Brasileiro. E o senhor passou por essa experiência. Como é que foi? O que ficou dessa experiência do Exército na vida do senhor até hoje? Foi uma experiência ímpar. Eu acho que o Exército Brasileiro, as Forças Armadas, é um local em que todos nós deveríamos passar para aprender algo sobre essa, como você disse, disciplina, sobre o respeito, que hoje está muito falta. Quando se fala em militar, eu que cresci dentro da ditadura militar, né, nós viemos numa época em que eu peguei o finalzinho da época, mas nós tínhamos medo de falar mal do governo, nós tínhamos medo de falar mal de militares. Então eu cresci com medo de militar. Então isso foi nos passado como uma coisa pejorativa, quem não era militar, e quando eu cheguei, confesso que quando eu entrei para servir o Exército como dentista, tive o privilégio de servir como dentista, isso logo após a minha formação como odontólogo, me chamou a atenção, porque eram pessoas comuns, eram pessoas que se relacionavam de uma maneira muito natural, muito pessoas simples de todos os níveis, ali do mais simples soldado ao general, ao coronel. Aprendi bastante e vi que eles que não era uma forma de passar um respeito para os companheiros, e uma hierarquia que é muito similar com a família. Quem tem uma família em que aprende os conceitos, aprende hierarquia, aprende respeito, tolerância, tudo isso tinha ali dentro. Agora, o que aconteceu na ditadura, o que acontece em países que têm
problemas com ditadura são seres humanos. Os homens são corrompíveis, os homens têm esse grande defeito e que, infelizmente, está arraigado em todo o nosso mundo. Precisamos trazer mais à tona a ética, trazer mais à tona esses conceitos, que não é o caso o militar, não é o caso as universidades, e assim trazer dentro da sua formação, do seu conceito de família, de ética e de transformação, que é muito importante. Com certeza, a fama de nós brasileiros mundialmente é muito boa no quesito energia, no quesito esperança, na alegria, mas também temos aí a escória aí de Portugal, historicamente falando, que alguns historiadores falam que carregamos no sangue, né? Que era o que não prestava de Portugal vir para o Brasil. Eu procuro não acreditar nisso, eu sou muito confiante no nosso sangue, mas existem historiadores que reforçam essa teoria, né? Que o brasileiro ele sempre é corrompível aí nessa questão da corrupção, do poder. Mas se falar em escória, na Austrália, é a escória da Inglaterra. Exatamente. Então é uma desculpa muito grande, muito boa para termos. Eu acho que é falta de vergonha na cara mesmo e querer fazer a coisa certa, entendeu? Essa desculpa de historiadores, desculpa tem muito falta de vergonha na cara mesmo. E querer mudar. A gente sabe os valores, né? Nós aprendemos os valores, talvez não como deveríamos, mas muita gente não aplica, né? Então esse é o problema da nossa educação, né? Se você conversar com o brasileiro, ele é um ser inteligente, ele sabe os seus limites, mas às vezes não aplica, né? Então essa é a questão onde eu falo, né? Verdade. Com certeza. Vamos entrar agora na odontologia, 30 anos aí de carreira. Como foi, eu vi que sua irmã foi uma inspiração para o senhor, mas como foi de fato falar assim, é isso que eu quero para a minha vida? Teve algum momento específico, especial, que falou assim, é de fato odontologia o meu caminho? Boa noite, professor Carlos. O professor está entrando aqui, um abraço para você, saudade aí, professor Carlos. Espero te ver em breve aqui em Cuiabá. E como nós estávamos dizendo, há 30 anos eu iniciei a estudar a odontologia. A minha irmã foi uma inspiradora, grande inspiradora, que ela já estava formando naquela ocasião. E nós conversávamos muito sobre a odontologia. Eu costumo dizer também ao meu ortodontista, que era o Dr. Ivo Falcão, que era um dos ortodontistas aqui da época, 2, 3, eles eram dos mais conhecidos aqui na época, o nosso Dr. Ivo, e hoje o filho dele, um grande amigo meu, foi o Dr. Danilo, que está lá em Tangará, é um grande profissional também da odontologia. Então, nós iniciamos aí essa jornada e começamos a gostar de ser um profissional da saúde. Fomos percebendo que a odontologia ela é capaz de muita coisa. Você dentro da odontologia é uma profissão que eu amo de paixão. Eu acho que não faria outra coisa senão ser a odontologia, porque ela tem uma capacidade de você aproximar muito do seu paciente, de você tornar uma relação muito amigável com o paciente, porque ele entrega para você o tratamento da boca, da face, e confia totalmente nisso e acaba tendo nós temos uma relação muito gostosa com os nossos pacientes. Isso é muito gratificante, você poder dar dentro de uma saúde bucal para o paciente, devolver um sorriso, fazer uma transformação desse indivíduo. Isso como uma clínica, como uma profissão de uma clínica particular. E também você tem inúmeras outras formas de sucesso dentro da odontologia, como um profissional da área de saúde, como um profissional. Nós temos profissionais, colegas que trabalham com saúde pública e vemos aí desenvolvendo trabalhos maravilhosos dentro da prefeitura, do estado, do nosso país. Então, isso me encantou muito, essa capacidade de transformar
o indivíduo. Sem dúvida, o senhor pode me confirmar isso, mas até um tempo atrás que eu havia lido, diz que a saúde bucal do Brasil, comparada a outros países, é uma das melhores, né? A educação bucal brasileira. Nós temos, como tudo no Brasil, nós temos os melhores profissionais técnicos no Brasil. Hoje o Brasil é um país que publica muito dentro de artigos científicos e relevantes no nosso mundo. Nós temos profissionais que trabalham, pesquisadores dentro do Brasil, que estão entre os top do mundo. Então nós temos uma referência tanto nas publicações científicas do nosso país, assim como a parte técnica também, e esse conjunto tanto da odontologia pesquisadora e clínica. Então, nós temos aí as faculdades de odontologia que trabalham, ela é uma profissão que ela é muito prática. Nós temos metade, assim como cursos da área da saúde, elas precisam ser práticas, né? Você pegar qualquer área como educação física, que é uma área da saúde, a medicina, a odontologia, nós estudamos toda a parte básica do indivíduo, assim como histologia, bioquímica, anatomia, microbiologia, e isso tudo forma a base que é de todas as profissões. Assim, ela caminha junto com a medicina, caminha junto com a farmácia, com a bioquímica. Então, essa base que nos dá uma sustentação para a nossa saúde, e já entramos na prática, fazendo práticas. É por isso que os nossos dentistas são muito conceituados na Europa, por exemplo. Em Portugal houve um afluxo de dentista há um tempo atrás, e o sucesso se deu por isso, nós termos uma prática alta e com uma boa qualidade também com a ciência. Então, não é que a odontologia é uma odontologia prática, não. Nós temos uma odontologia que ela é baseada em evidência científica, uma odontologia baseada em ciência. Quando se faz a prática, você faz a prática, mas ela foi estudada, ela foi feito uma base científica que o Brasil exporta, né, profissionais de grande calibre para o mundo. Que coisa boa. A gente, quando fala desses assuntos que trazem temas factuais, eu sempre coloco durante a live, para a gente voltar a falar da biografia depois, até para dar uma relaxada, porque as pessoas começam a enviar perguntas, né? E tem duas questões aí, meio, a gente vai falar um pouco da pandemia também, que a gente está passando por ela ainda, esse momento tão delicado, mas existem dois fatores que estão ligados diretamente à odontologia, principalmente, que não pararam durante essa pandemia e que estão cada vez mais latentes nas grandes publicações, nas revistas, nos programas de TV. E são dois fatores: as harmonizações faciais, né, que muita gente tem procurado aí, e grandes dentistas brasileiros estão se destacando nesse ramo aí, e também a questão das lentes de contato, a faceta, né, que está sendo procurada também por muita gente. São duas perguntas um pouco distintas, mas é porque eu acho que na argumentação a gente pode uni-las. Uma é o período da pandemia, praticamente só por meio de decreto pararam de fazer. E o que se deve a esse boom aí dessa harmonização facial e dessas facetas, essa briga pela beleza, pela perfeição, que os dentistas estão dominando? Volto a falar aí da habilidade que o dentista tem. Tendo a base, como nós estávamos falando aqui, que eu falei há pouco tempo, de bioquímica, base de anatomia, base de histologia, a base histológica e fisiológica do ser humano é contemplado principalmente nos 2 primeiros anos de faculdade, se entram trabalham com a base. E depois entra mais as práticas, é mais ou menos como uma divisão meia grosseira do curso de odontologia, para podermos entender esse conceito. E essa harmonia facial, que foi a primeira pergunta, ela
não é de hoje em que o dentista já avalia isso. Nós trabalhamos como, por exemplo, nas especialidades como a ortodontia e a cirurgia bucomaxilofacial, já se fazia isso há muito tempo. Por exemplo, você tinha pacientes que têm o queixinho muito pequeno, então fariam cirurgias ortognáticas em hospital. Olha só, há mais de 20, 30 anos atrás, isso 30 anos atrás, até mais, o dentista já trabalha com cirurgias, onde vai para o centro cirúrgico, corta o queixo, avança esse queixo, ou então tem pouca maxila, já corta a maxila, já puxa, já fazia algumas adaptações no nariz ali, em centros cirúrgicos, junto com anestesia geral, junto com anestesista, fazendo procedimentos cirúrgicos que estavam preocupados com a anatomia, preocupado com devolver a forma, mas já preocupado com a estética, então não só com a função. Então a odontologia já preocupava com isso há mais de 30, 40 anos atrás, e já faziam cirurgias ortognáticas bem complexas para resolver esse tipo de paciente. Por exemplo, pacientes que eram um lábio fissurado, pacientes que nascem com a fenda labial, essa fenda labial ela se estende pelo palato, se estende até a úvula, então o paciente tem quase que a face aberta ao nascer. Nós temos centros cirúrgicos implantados, que é um dos melhores do mundo, qual eu tive o privilégio de fazer o mestrado e doutorado lá na USP, em Bauru. Nós temos o Centrinho, que ele é referência no mundo há mais de 40 anos, tem uns hospitais maravilhosos que fazem esse tipo de cirurgias que reconstituem toda a face do paciente, devolvendo a forma, a função e devolvendo a beleza para esses pacientes, trazendo de volta a anatomia, preocupado com a função. Então veja, a odontologia, ela historicamente, ela vem desenvolvendo esse papel de trabalhar com a face. Nós trabalhamos também com prótese, onde aqueles globos oculares, onde o paciente perde o olho, a prótese que encaixa no olho, tem a prótese que é feita por dentistas, prótese auricular, prótese de nariz, próteses que são feitas aí, como nós estamos falando, há mais de 30, 40 anos, que isso já se faz, devolvendo essa estética, essa função para a face do paciente. Então, o que ela entrou um pouco mais aqui, e que é mais recente, que você citou, é trabalhar com a pele, com a epiderme, que nós já estudamos isso há muitos anos. Nós temos o conhecimento histológico, fisiológico da pele. Então, veja só, como era muito simples entrar em trabalhar com pele, porque fazer uma cirurgia de face, cirurgia de rosto, colocar um olho, fazer um pavilhão auricular, fazer cirurgias de Lefor 1, Lefor 2, Lefor 3, que são traumas de face, onde o cirurgião dentista trabalha dentro de um hospital, dentro de um pronto-socorro. Então isso foi um passo muito simples, né? E começar a trabalhar com esses tipos de procedimento, onde ele vai então dar a finalização de harmonias faciais, que ele já trabalha com isso há muito tempo, que ele já trabalha com beleza, com estética, com posicionamento. Não é só o posicionamento dentário, nós trabalhamos com o sistema estomatognático, com a face e com a nossa área de atuação, que é toda a região de face, tanto do procedimento dos mais simples aos procedimentos cirúrgicos mais complexos dentro de um pronto-socorro. Então, foi um avanço em que era uma área que já dominamos, que a odontologia já domina, e isso, então, veio à tona há um tempo menor, que é a evolução, que é os novos profissionais procurando
novos espaços, novas áreas. Como você disse, aí tem uma molecada que entrou muito nessa face, fazendo preenchimentos, fazendo toda essa parte. E a parte de lentes de contato, lâminas de contato, ela também já buscando historicamente, você vai pegar aí a década de 60, você tinha aí principalmente nos Estados Unidos, John Wayne e outros artistas, onde tinham aquelas próteses, faziam as restaurações e troca de dentes de porcelana, que isso foi muito famoso durante muito tempo, só que ela era muito invasiva, tinha que cortar o dente, fazer estragar um pouco o dente para fazer as próteses. E as porcelanas, ela foi uma evolução disso, onde que na década de 60, 70 e até os anos 80, quando eu fiz faculdade nos anos 90, ainda já tinha um princípio de preservação, onde não aceitavam fazer esses procedimentos invasivos de desgastar dente, não justificava mais isso para se ter a estética e a beleza. E foi aí então que começou o início das lâminas, porque o que avançou em termos tecnológicos foi as colas, né? Então as colas começaram a vir as melhores colas, onde você faz uma restauração mais simples, um dente, não precisa mais desgastar o dente, então você cola os dentes dessa maneira. Então com isso você ganha aí um componente aí mais conservador, vamos dizer assim. Então não entra. Então essa foi a popularização aí das lâminas. E o que entrou aí foi a tecnologia, o uso de tecnologia nesses tipos de facetas, onde hoje nós não precisamos mais fazer aquelas moldagens que é comum, todo mundo conhece, aquela massa que põe na boca, aquela massa de fazer a moldagem. Hoje se faz um scanner, como o escaneamento dos dentes, e joga para um CAD, que isso era muito comum para os arquitetos, né? Trabalhar com AutoCAD, fazer aquelas... Isso o arquiteto trabalha com isso com muita facilidade. Surgiu uma nova profissão dentro da odontologia, que são os cadistas odontológicos, onde eles desenham os dentes, assim como o cadista desenha uma casa, eles desenham o dente e imprimem dentro de uma fresadora e faz o dentinho e encaixa o dente. Isso também não é tão moderno, não é tão novo assim. Nós já temos aí nós temos na Alemanha há mais de 20 anos esse processo. Lógico que ele vem evoluindo, né? Mas ainda em passos lentos, que hoje já é uma grande realidade dentro do Brasil. O que ainda dificulta um pouco é o custo, por ele ter um custo um pouco elevado, a tecnologia, né? A tecnologia ela é cara, principalmente essas novas tecnologias que vão chegando, e elas são substituindo. O problema da tecnologia não é que ela é só cara, ela renova muito rápido, né? Você compra um computador hoje, daqui 1 ano, 2 anos, ele já está obsoleto. Então, as tecnologias são mais ou menos assim. Precisa, para investir em tecnologia, é muito importante, tem que investir. A odontologia hoje está nessa fase de tecnologia e que precisa ser implementada. Com certeza, a gente tem que ter muito cuidado com as decisões, até porque eu sempre trago algumas perguntas que eu acho que é de cunho relevante, quando elas se repetem, que é da Ana Clara Machado, lá de Goiânia, Goiás. Ela pediu para fazer a pergunta para o senhor. As lentes estão sendo um boom, né? As facetas. É realmente irreversível? Depois de colocar, não tem mais volta? Porque, como o senhor falou, a moda passa. E aí, depois? As lentes, dependendo do preparo que é feito no dente, aí você já desgastou o dente. Então, apesar de que eu falei que a história lá do John Wayne, né, da década de 70, 80, fazia um desgaste muito grande, hoje existem desgastes menores, mas existem desgastes. Então, precisa ser muito bem avaliado junto com o seu dentista
a real necessidade de fazer essa faceta, porque como você disse, a moda passa e você desgastou o seu dente para fazer uma faceta e depois, se você for tirar essa faceta, hoje existem laser potentes que tiram essa faceta em 1 minuto, mas você fica ali com uma sequela do desgaste que você fez no dente. Então, apesar de ter os avanços tecnológicos, apesar de termos cola de última geração, ainda é necessário sim fazer um pequeno desgaste no dente e isso pode ficar para sempre. Está avançando, tem melhorado. Na verdade, há 5, 10 anos atrás, quando começaram a colocar as facetas, começaram a colocar as facetas sem desgastes. E isso houve uma onda que não era para ser feito desgaste. Só que essas facetas, quando foram colocadas sem desgaste, começaram a perceber que estavam tendo problema. Perdas, infiltrações, quedas. Então começaram a fazer pequenos desgastes para ela ficar melhor adaptada, não ter infiltrações, não ter incidências de cárie. Então, foi se adaptando e tendo que fazer alguns desgastes. Mas é bem indicado quando você tem restaurações a fazer, quando você já tem cárie no dente, quando você tem dentes escurecidos. Então, precisa ser avaliado criteriosamente o dente. Porque você, como é bonito, tem quem goste de dentes brancos, tem gente que tem quem gosta de dentes naturais, é gosto, né? E aí precisa ser muito bem avaliado, entendido o que o paciente quer para fazer o tratamento. Porque é muito importante saber qual é a queixa e por que ele está querendo fazer o tratamento, né? Então, não adianta, nós queremos fazer o que há de melhor para o paciente, mas sem saber o que ele realmente quer. E aí pode você fazer procedimentos que não era isso que ele queria. Gerar frustrações, né? Mas vamos voltar aí para a biografia. Eu sempre toco nesse assunto, dois assuntos que eu acho muito bacana tocar durante as lives, que é o lado mais humanizado do profissional, né? Vamos falar aí da Dona Franciele, do Vitor, da Melissa e da Ana Rafaela. O que é a família? Como foi essa construção familiar? E como é essa base para o senhor no dia a dia? Olha, eu acho que um indivíduo, para que ele tenha um equilíbrio, para que o indivíduo possa ter, um homem possa ter a força para trabalhar, ter força para trazer a felicidade para a sua família e para o seu trabalho, a família é de supra importância. Ela é uma base em que ela é a sustentação de todo esse processo, junto com a família, junto com Deus, acreditando num bem maior. Eu acho que isso você consegue resolver todos os seus problemas. Porque e isso se constrói no dia a dia. O amor é construído no dia a dia. Você não conhece a esposa já amando a esposa, né? Você não conhece. E também você não tem o seu filho e já dizer que ama de paixão logo que nasceu. Você ama, você gosta, mas aquela construção do seu dia a dia, do como você se comporta, você está levando o amor e também está ganhando o amor. Então, eu acho que é uma das coisas mais importantes que o homem pode ter. É a sua família, é Deus, e com isso você consegue levar isso com tranquilidade, o restante. Com certeza. Vamos agora dar esse salto aí da clínica, né, do Instituto para a faculdade, né, a FAIP, que trabalha especialmente aí com odontologia, bem respeitada. Como foi esse start aí? Vamos fazer um Instituto de Educação, vamos investir em educação. Como foi esse salto? Conta aí pra gente, doutor. Nós iniciamos, nós estávamos logo após a graduação, iniciamos a fazer a especialização e depois passei a fazer o meu mestrado e o doutorado.
E com isso, mais preocupado com o bem-estar e trazer o que é de melhor para o nosso paciente. Então, 5 anos de odontologia, 2 anos de aperfeiçoamento, mais 3 anos de especialização, depois mais 3 anos de mestrado e 3 anos de doutorado. Isso tudo foi muito preocupado com o tratamento, com o meu paciente. E junto com isso, então, surgiu, fazendo mestrado e doutorado, a possibilidade de lecionar. Então, onde comecei a dar curso na graduação. Tem aí vários colegas hoje, dentistas, que tive o prazer de ser professor. E com isso, vamos aprendendo cada vez mais. Então, iniciamos as especializações, onde eu fiz o mestrado e doutorado na área de ortodontia. Então, eu iniciei a dar aula de especialização também. Então, dividindo o tempo com um consultório, curso de graduação, curso de especializações e continuando esse processo. Passado um tempo, eu comecei e vi que poderia fazer algo mais, não só como professor, mas eu poderia trabalhar e construir um projeto de fazer uma universidade, fazer uma faculdade para levar a forma que a gente pensa, levar os conceitos de empreendedorismo, os conceitos de inovações, os conceitos de tecnologia para o aluno de graduação. E também devolver um pouco do que nós aprendemos, do que nós estudamos, do que nós fomos atrás, mas por um grupo maior de profissionais e poder trazer também os professores que nós acreditamos ser os melhores para dar o melhor resultado para o nosso aluno. Então, dessa maneira, trouxemos então a faculdade FAIP, junto, como eu te disse lá atrás, a minha mãe, a professora Malu, foi professora a vida toda, ela também nos ajuda muito no processo de construção da faculdade, no processo de construção pedagógico, no processo de como ensinar ao professor, ensinar ao aluno, como construir esse novo projeto. Então, e juntamente com a minha irmã, que também é dentista, minha sócia, mestre também em ortodontia, também se dedica à odontologia há mais de 30 anos, e isso nos trouxe juntando todo esse caldo, né? Resolvemos então montar a faculdade em 2012. E de lá para cá, estamos trabalhando para trazer o que é de melhor para o Brasil e Cuiabá. Que coisa boa. Já são aí 50 colaboradores, né? Geração de emprego, formação educacional. Por isso que a gente fala que sempre são profissionais executivos de sucesso, porque contribuem aí, né, para a economia local, para a educação, para a saúde, né? Isso deve dar muito orgulho construir, né, essas estruturas que com certeza já ajudam aí o nome de Cuiabá, Mato Grosso está sempre adiante aí, né, doutor? É gostoso ver os nossos colaboradores, os nossos que estão conosco aí, alguns há mais de 10, 15 anos trabalhando conosco e também participando da vida deles, né? Vendo crescer, vendo que os que mais crescem, isso a gente estimula, os que mais se destacam são os que estão estudando, são os que levam a educação a sério, são os que aprendem mais com o ensino. Então, nós acreditamos nesse processo que a transformação da sociedade ela vem por meio da educação. Ela vem por uma educação de qualidade, uma educação que realmente vai levar o indivíduo a aprender e em busca da sua transformação. Nós não queremos indivíduos que a sociedade não precisa de indivíduos que se acomodem, que não vá atrás, não busquem a sua transformação. Recente agora, até um seriado da Rainha Elizabeth, tem agora uma parte da Margaret Thatcher. Eu sempre gostei muito dela, já assisti outras, já li a literatura e já assisti outros filmes dela,
mas ela nos dá uma grande lição. Ela mostra que até como experiência dela, né, que a família dela, que os pais, olha só como é importante a família, né? Como é importante o que os pais tragam para os seus filhos. Mas é que ele era um empreendedor, era uma pessoa que mostrava em que o indivíduo precisava crescer. E ela levou isso tão a sério que ela começou a trabalhar com o que a população precisava desenvolver, que a população inglesa precisava aprender a ser empreendedor, porque a população não podia mais ficar esperando do Estado que ele desse o pão do dia a dia. Então, ela mostra que ela traz para a nação como se fossem os filhos dela e que eles precisam correr atrás, não tem que ficar. E aí ela foi, no começo, mal interpretada pela população, mas logo em seguida mostrou que o país cresceu muito nessa fase, que é a época da Thatcher, que ficou mais de 11 anos no poder. Então, mostra que nós temos que incentivar a nossa população, nós temos que incentivar os nossos alunos, os nossos filhos, que procurem, que vão atrás, que inventem coisa, que criem, que vá atrás do empreendedorismo, que é só dessa maneira que nós vamos conseguir uma transformação social. Ou por meio da educação e por meio de novos empreendedorismos, novas criações. E nós somos um povo maravilhoso, criativo, cheio de ideia. Quantas coisas não aparecem aí de novidade no nosso país. Nós precisamos dar menos poder aos nossos governantes, nós precisamos fiscalizar mais, coisa que nós não fazemos, porque nós estamos trabalhando e preocupando com o nosso dia a dia e deixamos qualquer um nos governar. Com certeza, a famosa dignidade, né? Dar dignidade à população, mas não entregar o peixe, sim entregar uma vara e ensinar a pescar. Acho que o país cresce como um todo, né? A gente sempre fala isso. O nosso tempo está acabando, doutor, mas eu gostaria de falar não só de economia, saúde, educação, mas de um assunto muito interessante, que é o esporte por meio, o social por meio do esporte, são projetos sociais que a FAIP elabora, né, que gera vários prêmios para vários esportistas, entre eles Mãos Amigas. Queria que você falasse um pouquinho dessa preocupação, do seu amor pelo esporte também, pelo ciclismo. Como surgiu essa preocupação de apoiar esses atletas? O projeto, que é um projeto Bolsa Atleta, projeto que nós temos desde o início da faculdade, aí em 2012, quando criou a faculdade, nós já estávamos com esse projeto em mente e estávamos já querendo fazer alguma coisa. E nos procurou na época o professor Pena, que é um grande professor aí, entusiasta do futebol de salão. Então iniciamos aí por que não, trabalhar com um time de futebol de salão. Então esse foi o primeiro projeto com um time de futebol de salão. Isso me surpreendeu, porque ele já começou a ganhar títulos aqui do Mato Grosso, indo para o GEBs, os Jogos Estudantis Brasileiros, trazendo segundo lugar, terceiro lugar. E aí ele já trouxe, vamos agora trazer as meninas, vamos colocar as meninas nos jogos também. Então, de pronto, nós já iniciamos estimulando esses alunos a estudarem, com que eles pudessem fazer uma faculdade e ter a bolsa de estudo, mas estivessem fazendo o esporte. Quando eles não estavam mais fazendo esporte, nós desligamos alguns atletas que não estavam mais estudando, para que fosse um projeto não só preocupado com o resultado, que eu acho que os resultados, se vier, está ótimo. O resultado que nós queremos é a transformação desses alunos, que eles estudem e possam levar isso para a sociedade como um presente, como que eles ganharam da faculdade, para que possam ajudar, contribuir nessa transformação social. Acreditamos muito que o esporte, aliado com a educação, ele ajuda nessa transformação. E tem dado certo. Nós temos aí nós vemos aí alunos muito simples, com dificuldade financeira,
conseguindo estudar, formar, levando essa família na formatura, que é a coroação desse projeto, quando você vê uma família toda ali, muito simples, mas tendo orgulho de ter o primeiro aluno, primeiro membro da família que conquistou um diploma e veio pela luta dele, que ele já... Então ele é um vencedor, não pelo esporte, não, mas ele é um vencedor por ter se diferenciado ali dentro do mundo, e com certeza ele vai levar isso aí pro resto da vida, com muito prazer. Então, e aí nós entramos com atletas, hoje nós temos atleta campeão pan-americano, que é campeão pan-americano paralímpico, então um cadeirante de corrida, isso também inserir esse indivíduo dentro da sociedade e também dentro do estudo, atleta ciclista. Então, enfim, é um projeto bibelô nosso, nós gostamos muito desse projeto, porque nos diferencia e mostra que o esporte ajuda e complementa na transformação social. Com certeza. Antes da gente encerrar, doutor, eu quero fazer um pequeno agradecimento aqui, ó, quem está oferecendo a LTV Brasil com mais de 1 milhão de visualizações no YouTube em 5 meses que retomou ao ar. É a Pet Mais, o Pet Shop está localizado ali na Barão de Melgaço, 1029, no Porto. Então conheçam, que é um excelente pet shop. E a ID Connect, internet fibra ótica da melhor qualidade aqui na região central de Cuiabá. Então muito obrigado a vocês dois que apoiam o LTV Brasil. E para a gente encerrar, parabenizar pelos grandes projetos de sucesso que o senhor encabeça aí, junto com sua família. Que Deus continue abençoando toda a sua vida familiar, profissional, que siga contribuindo para a sociedade cuiabana, mato-grossense em geral, que possamos nos encontrar aí para bater um papo, tomar um café e sem dúvida nenhuma que esse vídeo contribua para as pessoas que estão aí um pouco deprimidas, tristes, meio à pandemia, e que saibam que tem uma luz no fim do túnel, tem pessoas que batalharam, que passaram por momentos difíceis, que estão aí festejando a vida e vão continuar festejando, né? A crise, ela tá mais na cabeça da gente do que no dia a dia, né, doutor? É verdade. Essa pandemia tem dado uma lição, né? Tem mostrado outras faces, mas tem que criar oportunidades em cima da crise, procurar algo diferente para ser feito, porque o mundo não parou, o mundo continua. O Mato Grosso é um estado que continua crescendo. Mato Grosso é um estado diferente de todo o Brasil e todo o mundo. Ele tem aí um crescimento e que mostra que nós estamos no lugar certo, e que aqui é lugar de oportunidades, é um estado maravilhoso, é uma cidade maravilhosa, que acolhe todos que chegam de fora. É só trabalhar com seriedade, com honestidade e procurando fazer algo diferente. Precisamos criar oportunidades e, com certeza, cada um que está nos assistindo tem esse ímpeto dentro de você. Só colocar para fora e que dá certo. Acredite que dá certo. Com certeza. Muito obrigado, doutor. São 19 horas e 54 minutos. A gente vai encerrando a live de hoje. Agradecer a audiência de vocês que ficaram ao vivo e as que estão assistindo depois no YouTube, no LTV Brasil. Que Deus abençoe, doutor. Muito obrigado pela disponibilidade e pelos esclarecimentos e a sua história de sucesso, né? Muito obrigado. Boa noite. Fique com Deus. Boa noite, doutor. E você continua no www.executivosdesucesso. Conheça essas e outras histórias. Boa noite, até mais. Obrigado.